Bom, então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Guilherme. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rafaela, eu sou psicóloga e uma das administradoras do Instituto Brasileiro de Psicanálise. A aula de hoje é um oferecimento do Instituto Brasileiro de Psicanálise como parte de divulgação do curso de formação em psicoterapia psicanalítica do Instituto. Antes de apresentar o professor Guilherme, eu gostaria de dar alguns recados para vocês. Bom, então a nossa aula está programada para durar 1 hora. Não foi destinado para essa aula tempo para perguntas e respostas. Mas se vocês quiserem, vocês podem ir mandando algumas perguntas no QA, fiquem à vontade, e aí, se sobrar tempo, no final o professor responde algumas. Bom, então o Guilherme Manuler Guedes de Azevedo é psicólogo formado pela Universidade Sagrado Coração de Bauru, mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela Universidade Estadual Paulista de Bauru, membro filiado ao Instituto Durval Marcondes da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, SBP-SP, representante de Bauru na Diretoria Regional da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, representante dos membros filiados da SBP-SP que residem fora de São Paulo e de outros estados, junto à Associação dos Membros Filiados no ano de 2021. Fundador, diretor e docente do Instituto Brasileiro de Psicanálise, fundador da Livraria do Psicanalista, autor do livro Vínculo Mãe-Bebê e Conflitos Edípicos em Crianças com Psoríase, um estudo de psicossomática psicanalítica, publicado pela editora Zagodoni, fundador da Central do Psicólogo, criador, curador e principal professor do canal do Psicanalista e coordenador do curso de formação em psicoterapia psicanalítica do Instituto Brasileiro de Psicanálise. Guilherme, passo a palavra para você. Obrigado, Rafa. Obrigado pela apresentação. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, me prestigiando e prestigiando o nosso trabalho em pleno sábado, 14h, véspera de eleição. Então, é um prazer muito grande recebê-los aqui. Bom, como a Rafa disse, a nossa aula de hoje ela é um oferecimento do Instituto Brasileiro de Psicanálise, antigo Instituto de Estudos Psicanalíticos de Bauru, que foi fundado em 2003, há quase 20 anos atrás. Nesse longo período, a gente vem oferecendo aulas de psicanálise, assim como eventos como jornadas, palestras, reuniões científicas, um projeto de cinema de psicanálise coordenado por nossas parceiras Aline e Patrícia. E uma das atividades que a gente lançou em 2018 é um curso de formação em psicoterapia psicanalítica. Ele tem um modelo de uma especialização, embora seja uma iniciativa do nosso instituto, uma iniciativa privada. O curso dura 30 meses, às sextas-feiras, das 9h ao meio-dia e das 2h às 3h30 da tarde. E dentro desse período, a gente faz um percurso desde Freud, passando por Melanie Klein, Winnicott, Bion, diversos autores contemporâneos, 2 módulos de psicopatologia, supervisão clínica. É um curso bastante completo, destinado a psicólogos e psiquiatras. Quando eu falar daqui a pouco sobre qual que é a diferença entre psicanálise e psicoterapia psicanalítica, eu vou explicar um pouco melhor o porquê desse público-alvo. Tá joia? Então, essa aula visa ajudar é uma parte do nosso processo de divulgação desse curso, que é um curso que foi sendo criado pela gente ao longo de muitos anos de criação de cursos, uma espécie de simbiose entre a nossa livraria e nosso instituto, e que, vamos dizer assim, quando a gente se deu conta, ele estava pronto. Foi algo que amadureceu e a gente coloca nele todo o nosso conhecimento teórico e clínico para oferecer para os nossos alunos. Os temas que eu escolhi para a gente abordar hoje, eu procurei temas essencialmente clínicos para essa primeira aula grátis. A ideia é a gente fazer uma segunda em janeiro, essencialmente clínicos e que pudessem ajudar imediatamente algumas pessoas que têm dúvidas sobre alguns temas que parecem, na realidade, parecem simples, mas existem implicações teóricas bastante profundas.
de modo que é importante a gente não falhar nessas situações. Então, foi isso que eu escolhi, tá? Eu peguei os temas de aulas do nosso canal. Já vou explicar para vocês. Rafa, deixa eu pedir uma coisa. Isso, você colocou, né? A Rafa acabou de colocar para vocês um PDF com todas as informações do nosso curso de formação de psicoterapia psicanalítica, em relação ao qual a gente vai fazer, divulgar, ou melhor, sortear no final de hoje, pegar uma lista para fazer o sorteio, um desconto. Se vocês quiserem todas as informações também esse PDF, fiquem à vontade para ler. Eu peguei do nosso canal, que a gente tem uma empresa chamada Canal do Psicanalista, se você puder, Rafa, colocar o endereço. O Canal do Psicanalista é uma plataforma de ensino à distância que tem mais de 200 aulas de psicanálise gravadas. A maioria das aulas são ministradas por mim, mas tem outros professores também. Ali, vocês encontram uma riqueza muito grande de material, e eu peguei esses temas, eu vou resumir aqui, alguns temas que tem de aulas que existem lá nesse canal. E já aproveitando e dizendo para vocês que agora em novembro, do dia 1º de novembro até o fim do mês, a gente vai estar numa Black Friday do canal, com um valor de aproximadamente R$17 mensais. É só isso mesmo, para vocês terem acesso a todo o conteúdo. Começa só em novembro, mas eu vou pedir para a Rafa mandar um cupom de desconto para vocês, caso vocês queiram fazer a inscrição antes no mesmo valor da Black Friday. Tá joia? Bom, sem mais delongas, então, vamos para o nosso assunto, que é o que mais importa, que é a questão da clínica. A Rafa já me apresentou, né? Então, não preciso falar de mim. Eu selecionei aqui, vou começar pelo primeiro tópico. Mas só lembrando, então, se vocês quiserem mandar perguntas, se der tempo no final, eu respondo. Bom, primeira pergunta que eu levantei. Eu preciso ter um divã para trabalhar com psicanálise ou como psicoterapeuta na linha psicanalítica? E eu vou juntar essa pergunta com uma outra que eu coloquei um pouco mais abaixo, que é a seguinte: eu devo insistir no paciente usar o divã? São perguntas relacionadas, então eu vou respondê-las ao mesmo tempo. É muito importante que a gente entenda qual que é o significado do divã. Tá? O divã, ele tem uma história, ele é uma espécie de remanescente dos primórdios da psicanálise. E ele não foi criado à toa pelo Freud. Quando Freud começou a descobrir a psicanálise, começou a trabalhar com o Breuer, lá na década de 1880 ainda, ele trabalhava com a hipnose. Então, desde o início, existia uma ideia de colocar o paciente em relaxamento. Então, eles hipnotizavam o paciente e tentavam tratar por meio da hipnose. Todo mundo sabe, a gente sabe que o Freud abandonou a hipnose por uma série de problemas técnicos e também porque os efeitos eram muito frágeis, né, as resoluções dos conflitos. Mas ele não foi direto para a associação livre. Ele criou uma segunda técnica, que ele chamou de técnica da pressão, depois da hipnose. Ele deitava a paciente no divã e pressionava a testa da paciente assim com a mão. E dizia para a paciente que quando ele soltasse a pressão da testa dela, ela devia dizer para ele a primeira coisa que viesse à cabeça dela. Ele estava buscando os conflitos inconscientes, certo? Essa técnica também exigia um certo relaxamento, concorda? A pessoa estava deitada, relaxada, ele fazia uma pressão na cabeça da pessoa. Depois, conforme o Freud foi descobrindo a resistência e foi descobrindo a importância do papel do médico no trabalho com os pacientes, o que ele fez? Ele abandonou essa técnica da pressão e passou a só conversar com as pacientes e desenvolveu aquele que foi chamado como o método da associação livre, que é o que a gente usa até hoje. Mas ele manteve essa ideia do relaxamento da pessoa. Então, o que ele fez? Ele se acomodou atrás do divã para que essa posição pudesse facilitar a associação livre, que é o que o Freud chama de regra fundamental da psicanálise. Porque a gente vai tentar entrar em contato com um dos aspectos inconscientes do paciente.
e não com os aspectos conscientes. Então, quanto mais relaxado, quanto mais livre ele tiver para deixar vir à mente dele qualquer conteúdo, mais próximo ele vai estar do inconsciente dele. Assim a gente pensa em psicanálise. O divã facilita essa introspecção. Então, na minha opinião, vocês podem encontrar pessoas que pensem diferente, naturalmente, mas, na minha opinião, para trabalhar com psicanálise, a gente deveria ter um divã em nossa sala. Tá? É claro que pode ser que algumas pessoas tenham alguma limitação para trabalhar com divã, alguns analistas, como, por exemplo, alguma pessoa que não escute bem, ou alguma outra questão que possa dificultar o uso do divã. Mas, fora essas coisas, essas exceções, o divã é importante de ter no nosso setting para que o paciente tenha essa possibilidade de se desvincular dessa atenção, vamos dizer assim, consciente em relação ao analista, porque as defesas diminuem. Bom, então, na minha opinião, sim, é importante ter um divã, se você trabalha com psicanálise. A segunda pergunta é a seguinte: eu devo insistir para o paciente usar o divã? Aí já é outra coisa. Eu diria o seguinte: não. Eu jamais insisto para um paciente usar um divã. Então, eu já vi coisas assim, como, por exemplo, analistas que não têm poltrona. Acreditem se vocês quiserem, ainda hoje existem analistas, psicanalistas, geralmente mais velhos ou mais antigos, mais clássicos, que tem uma cadeira só na escrivaninha dele, quando vai fazer a primeira entrevista, puxa essa cadeira e o paciente não tem opção de sentar depois, é só o divã. Eu, particularmente, acho isso um abuso da posição do analista, porque eu acho que o paciente tem que ter o direito de escolher se ele quer deitar ou se ele quer sentar. E, além do que, quando você está no divã, você promove uma relação na qual existe um distanciamento maior entre analista e paciente. E se o paciente está com uma espécie de angústia de separação, ou se ele ainda precisa muito do contato visual do analista, para ele é difícil ficar no divã. Se ele tem algumas dificuldades com a confiabilidade, etc., ele não consegue. E ele tem que ir para onde para ele for mais confortável. Então, eu não insisto, né? Eu ofereço, no começo, para o paciente, alguns casos, quando eu percebo que é uma pessoa já, logo no começo, muito desconfiada, que está com muito medo, um funcionamento mais borderline, um pouco mais primitivo, às vezes eu nem ofereço de início, porque eu acho que é melhor a terapia começar na poltrona. Tá? Às vezes eu acho que a pessoa poderia usufruir muito do divã. E eu ofereço. E se ela diz que prefere ficar na poltrona, eu não me importo de forma alguma, porque dá para você fazer psicanálise e análise na poltrona. O divã, ele facilita essa regressão, esse estado regressivo, mas a poltrona não impede isso, tá? Mas é importante ter o divã na sala, a meu ver, porque você pode dar essa alternativa para o seu paciente, né? E quando o paciente vai para o divã, isso, a gente costuma ver isso como um depósito de confiança maior no trabalho, no analista e na psicanálise. É um momento importante. Às vezes o paciente começa na poltrona e dali um ano, 2, alguns meses, você percebe que ele começa a olhar para o divã, né? Aí a gente pergunta se ele quer deitar, se ele quer sentar, sempre dando o direito para o paciente escolher aquilo que é melhor para ele. Tá joia? A gente tem que sempre lembrar, nunca se esqueça, que nós é que temos que ir até onde o paciente está, e não eles serem trazidos à marra para aquilo que a gente acha que é certo. Tá bom? Nosso segundo tópico. O paciente quer que eu atenda o seu irmão. Devo atender? Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Essa resposta é categórica e ela não é uma regra, porque as regras têm as exceções, né? Daqui a pouco eu vou falar uma outra coisa que é uma regra. Essa não é uma regra. Essa é uma definição
psicanalítica. Não. Você não vai atender o pedido do seu paciente para que atenda o irmão dele. Em hipótese alguma. Eu vou explicar para vocês por quê. E quando eu falo irmão, isso se estende para marido, esposa, melhor amigo, pai, mãe, vó, alguém com quem aquela pessoa tem um íntimo relacionamento. Gente, o setting analítico, ele é a reedição do espaço do vínculo primitivo. Sabe aquele vínculo mãe-bebê, onde ninguém mais pode entrar? Onde só a mãe e o bebê estão naquela simbiose, que não dá para entrar um terceiro? É esse vínculo primitivo que é reeditado no setting analítico. E você só alcança mudanças profundas quando esse tipo de estabelecimento, dessa matriz geradora de significados primitivos, é restabelecida. Então, é invasivo. Você estaria pervertendo o setting analítico ao colocar, ainda que em outro horário, claro, ao colocar naquele mesmo local uma pessoa, uma outra pessoa que não deveria estar ali. É uma perversão edípica você fazer isso. Vou falar um pouco mais. Por quê? Só um segundinho. Entrou uma mensagem aqui, peraí. Tem gente reclamando do áudio. Eu vou me aproximar mais do computador. Se alguém falou do áudio, veja se agora ficou melhor, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Vou falar mais perto. Quando um paciente chega para a gente, preste atenção, porque a gente tem que entender, não basta entender por que se deve fazer ou não. A gente tem que entender o motivo. Existe uma explicação metapsicológica, teórica, clínica, fundada na nossa ideia de inconsciente. Se você tá com som robótico, estão falando? Tá, eu vou fazer o seguinte. Me deem um segundinho. Eu vou alterar uma coisa aqui. Eu vou sair e vou entrar de novo para ver se resolve o som. Só um segundo. Pessoal, coloquem aí no chat, por favor, se o som resolveu. Melhorou? Sim, melhorou, ótimo. Belezinha, gente. Então, show de bola. Vamos que vamos. Quando um paciente chega para a gente, fala assim, ó, eu quero que você atenda o meu irmão, ele está precisando muito, você tem horário? Esse paciente, gente, ele está fazendo para a gente duas perguntas. Uma consciente, eu quero, dois pedidos, um consciente. Eu quero que você atenda o meu irmão, que você ajude ele, você pode? E outro pedido inconsciente, que é o seguinte, por favor, não atenda o meu irmão. Eu quero que você me diga não, porque eu quero que você coloque o meu espaço em primeiro lugar, e não a sua situação financeira, e não o fato de você ter um novo paciente. Eu estou te pedindo isso porque eu preciso ter certeza de que você vai colocar o nosso vínculo, o nosso espaço em primeiro lugar. Esse é o pedido que ele está fazendo, e é a esse pedido que nós vamos responder. Ainda que ele não saiba, porque em psicanálise a gente trabalha com a comunicação inconsciente. Você não vai precisar contar isso para ele, e nem adianta contar, porque ele vai falar que para ele não tem problema. Ele acredita que para ele não tem problema, mas não é verdade. Você sabe que não é verdade. Por quê? Pelo simples fato de que aquele espaço é dele. Então você vai dizer para ele assim, olha, eu entendo que eu agradeço a confiança, agradeço que você está querendo que eu cuide do seu irmão também, etc. Mas eu prefiro não atendê-lo para preservar esse espaço só para a gente.
como é uma pessoa muito próxima de você. Às vezes o paciente insiste, ele fala assim, não, por mim não tem problema nenhum. Ele realmente acredita que não tem problema, mas tem, porque está inconsciente. Essa segunda pergunta, pedido dele, está inconsciente. Então a gente vai falar não em todas as vezes. Aí o que vai acontecer? Ele vai se sentir acolhido, valorizado, e o setting vai andar, a coisa vai andar. Sempre que um paciente quer que a gente atenda alguém da família, ele está no momento para colocar em dúvida o que está acontecendo no setting. E quando você recusa, você dá um impulsionamento para o trabalho. Agora, se você aceita, pode ter certeza, você vai ficar sem os dois pacientes. Em algum momento vai perder os dois, tá? A coisa não vai andar. Terceira pergunta que eu levantei. Eu devo atender a cada 15 dias? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Imagina que você está atendendo semanalmente uma pessoa. Toda semana já faz 6 meses. Aí você começa a perceber que essa pessoa está entrando num estado de resistência. Porque vocês sabem que a gente trabalha com o inconsciente, uma parte do paciente quer fazer terapia e uma parte do paciente quer resistir. Vamos supor, então, que ele está resistindo altamente. Ele vai começar a fazer o quê quando ele estiver resistindo? Ele vai começar a faltar. Você vai olhar lá na agenda, você vai perceber que nos últimos 2 meses, ele faltou 2 vezes por mês. Então, olha só, ele está levantando uma defesa e faltando, às vezes ele ainda quer não pagar essas faltas. Agora vamos voltar a rebobinar a fita e voltar para o começo da terapia. Quando o paciente chega para a gente e fala assim, eu queria fazer terapia a cada 15 dias, ele está fazendo a mesma coisa, só que ele está fazendo logo de cara. Ele já está escancarando, ó, eu quero começar com uma resistência radical aqui, e se a gente pegar a teoria da Melanie Klein, começar com uma cisão, eu deixo o mal tudo de fora, vamos ficar aqui numa terapia pela metade, cindida, e você vai lá e aceita. Ou seja, você começa uma terapia da forma errada, por meio de uma aceitação da resistência. Eu nunca inicio um processo terapêutico a cada 15 dias. Nunca, em hipótese alguma, porque eu acho que isso está a favor da resistência. Agora, eu passaria um trabalho que já está em andamento para 15 dias? Aí depende, tá? Se, na maioria das vezes, não. Porque eu vou perceber que o que está rolando ali é uma resistência. A pessoa está querendo resistir. Então, eu falo para ela assim, olha, é tudo bem você querer fazer a cada 15 dias, não tem problema nenhum, não vejo nada errado com sua vontade, mas eu não acredito em terapia a cada 15 dias. Eu acho que para a gente andar com a terapia, a gente precisa de um contato semanal. Então, eu não me sinto à vontade e não me sinto bem. É como se eu estivesse te oferecendo algo que eu não acredito e eu não consigo fazer isso. Então, assim, eu coloco o meu limite. Agora, se por acaso é um paciente que está comigo há 10 anos, 15 anos, sei lá, o que acontece? A gente já passou por todas as turbulências e tipo de transferência na relação analítica. Ele está num processo de desligamento. Ele está, sei lá, em outra vibe. Ele só quer, assim, fazer um processo de eu não quero mais, eu estou num processo de desligar. Algumas outras situações dessa natureza, eu aceito atender a cada 15 dias. Mas, assim, se o analista disser para mim que ele está com questões financeiras, por exemplo, ele vem para a entrevista, eu cobro X. O paciente fala assim para mim, eu só posso pagar 2 sessões nesse valor. A gente não começou a terapia ainda. Eu vou falar para ele assim, olha, então eu vou te indicar alguém que possa atender você semanalmente dentro do valor que você pode pagar. Eu vou ser fiel aos meus princípios. Eu não acho que só eu vou ajudar a pessoa, eu não tenho essa visão tão linda assim do meu trabalho. Outras pessoas podem ajudar ele melhor do que eu se atender semanalmente. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é dizer para ele, se o meu valor mínimo não atinge o valor máximo dele, eu indico. Eu falo para ele, não tem problema, comece com alguém que possa te atender. Agora, se a pessoa, no meio da análise,
com análise em andamento, entra num problema financeiro real, que eu estou vendo que é verdadeiro, não é aquela pessoa que começa a gastar, que está compulsivamente gastando em bar, que está compulsivamente viajando, compulsivamente fazendo compra e quer reduzir a análise. Não é essa pessoa. Eu estou falando de uma pessoa que perde emprego, de uma pessoa que é mandada embora, ou de uma pessoa que perde renda de um aluguel, sei lá, de uma pessoa que alguém que estava pagando a terapia para de pagar, verdadeiro, um problema de renda verdadeiro. Eu prefiro reduzir o valor pela metade e continuar atendendo a pessoa do que passar para 15 dias. Se eu já estou num vínculo com a pessoa e o problema financeiro é real, eu prefiro acompanhá-la no problema financeiro, respeitando isso, do que passar a cada 15 dias, tá bom? Bom, então, vamos para a nossa próxima questão. Não sei o que interpretar. O que eu faço? Bom, essa é uma questão interessante, né? É muito comum, né? Você tá lá, principalmente quem acaba de se formar, né? Tá naquela angústia de trabalhar, de interpretar, de mostrar serviço, etc. E o paciente começa a falar, e você não sabe, já deu meia hora de sessão, e você não sabe o que fazer. Você não tem por onde, sua cabeça está confusa, ou se não, a fala dele está confusa, ou senão você simplesmente não sabe o que interpretar, ou o que falar. O que você faz? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você não faz nada. Você fica quieto. Sabe por quê? Pelo seguinte, a gente tem que entender que a gente não é um oráculo, que a gente não é um ser onipotente que sabe sempre o que interpretar e o que falar, que a gente não tem a obrigação de chegar a uma conclusão em todas as sessões. Então, se a gente começa... Eu lembro de um paciente que uma vez me contou que uma determinada analista precisava terminar toda a sessão contando uma historinha de efeito. Essa analista, ela tinha, então, uma fantasia de que se ela não fizesse isso, ela não teria trabalhado. Vocês já pararam para pensar que não são todas as festas que vocês vão que estão boas? Não é toda vez que você cozinha que a comida fica boa. Não é toda vez que você quer ficar com seus filhos, criança, brincando. Não é toda vez que você quer isso ou aquilo. A vida é assim. Não existe nada que seja perfeito. É muito mais produtivo você dar um exemplo para o seu paciente de que você não sabe tudo, não é obrigado a ter resposta sempre, do que você forçar uma interpretação e uma fala. Às vezes a gente termina uma sessão de análise sem ter falado quase nada. O paciente falou sem parar, não nos deu espaço, a gente não conseguiu espaço para entrar, acabou a sessão. Não tem problema. E a gente não é um ser, vamos dizer assim, uma máquina. Deixa para a próxima. Você está dando para ele um exemplo de que não é... a gente pode aceitar não saber. Essa capacidade de não saber é fundamental para a gente ajudar o paciente a ser um ser humano. Porque a nossa posição na clínica não é uma posição de quem sabe tudo. É uma posição de seres humanos que estão ali para ajudar o outro, assim como nós somos ajudados na nossa terapia. Então, se você não sabe o que interpretar, espera. Se o paciente está muito angustiado, você pode fazer uma perguntinha, você pode dizer para ele o que está pensando, ou às vezes, se você achar que é importante, você pode até dizer que ainda não sabe bem o que dizer sobre aquele assunto. Você pode, se você quiser. Mas obrigação de fazer a interpretação toda a sessão, ou de saber uma resposta a tudo que o paciente fala, isso é uma exigência sua. Isso significa que você está com o superego te massacrando, ou com um lado narcísico seu, que acha que os analistas, e você consequentemente, vão ter resposta para tudo. Quando você vai ajudar muito mais o paciente, se você mantiver a calma. Se você mantiver a calma diante do não saber. Você está dando um exemplo para ele de que dá para não saber, de que não é obrigado a saber tudo, tá bom? E mesmo porque, vejam só, às vezes a sua confusão
está relacionado à confusão do material do paciente. Às vezes o paciente está projetando dentro de você uma, como que eu diria, uma confusão, e você pode usar aquilo para entender o que está acontecendo também. Tente pensar, por que eu não estou entendendo nada? Por que eu não estou conseguindo focar aqui na terapia? Por que eu estou confuso? Será que essa confusão vem do material? Se você não fica se cobrando, você consegue refletir sobre o que está acontecendo. Uma das coisas mais importantes e mais difíceis de se adquirir num setting analítico é a capacidade de ser simples, de ser, vamos dizer assim, humano. Em vez de querer vestir uma toga, uma máscara, um perfil fantasiado de como deve proceder um analista. Quanto mais a gente procede de acordo com aquilo que a gente é e com a naturalidade da vida, mais confiança a gente passa para os nossos pacientes. Eles não precisam de um analista ansioso, querendo se mostrar capaz, tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta. Ela tem um pouquinho a ver com essa que eu acabei de falar, mas é um pouco diferente, tá? O paciente diz que não melhora. O que fazer? Bom, aí são várias as situações possíveis quando o paciente reclama que não está melhorando, tá? Eu não vou veja, hoje a gente está tendo uma aula de umas rápidas dicas, né, sobre a clínica. Cada um desses temas poderiam ser aprofundados. Lá no nosso canal do Psicanalista, cada um deles está significativamente mais aprofundado. Mas, além disso, mesmo levando em consideração as aulas mais completas no canal, cada um desses temas dariam profundas análises complexas, né? Então, eu estou buscando pegar alguns pontos que eu acho relevantes para ajudar vocês e a gente pensar. Bom, às vezes o paciente está piorando mesmo, começa por aí. Então, às vezes ele fala que eu estou piorando ou que eu não estou melhorando, e às vezes o sintoma ou as situações aparentes, elas estão piores mesmo. Às vezes a pessoa está mais nervosa, ela está mais angustiada depois que ela começou terapia. Mas vamos lembrar qual que é a função da psicanálise? A função da psicanálise, o compromisso da psicanálise não é com o sintoma. A nossa régua não mede o sintoma. A gente está preocupado com os mecanismos inconscientes que estão determinando os sintomas. Isso que é importante para a gente. Então, se o sintoma, a gente não está tão preocupado no início, é claro que a longo prazo o sintoma vai melhorar, porque é uma consequência do trabalho que ele melhora. Mas se ele não melhora ou piora a curto prazo, isso não significa nada para o trabalho analítico. Às vezes, uma aparente piora, na verdade, é uma melhora. Às vezes o paciente fala que ele está mais irritado, só que aí você vai investigar, você lembra que ele nunca foi capaz de demonstrar raiva. E agora ele está sendo capaz de demonstrar raiva. Então ele acha que ele piorou, mas ele melhorou. Então, nesses casos, ou às vezes, vamos imaginar que não teve mesmo nenhuma melhora. E você está concordando com ele que não teve nenhuma melhora. O que a gente pode dizer para o paciente? Fala, olha, você está sentindo que não teve nenhuma melhora, eu acho que faz sentido o que você está falando, realmente você ainda não teve, mas será que a melhora é só aquilo que aparece? Será que você não está realizando um trabalho interno que pode vir a representar uma melhora externa depois? Será que a sua cabeça está de fato estacionada? Ou seja, será que não está tendo movimento? Porque sempre, se a pessoa está em terapia, está tendo movimento interno. Então, você pode aliviar um pouco a pessoa para dizer que ela não está melhorando não significa que ela não está caminhando. E que algumas coisas demoram, que algumas coisas levam tempo. Esse é o primeiro aspecto do tema. O segundo aspecto do tema é o seguinte: às vezes o paciente fala que não está melhorando, mas ele está melhorando. É visível que ele está melhor, qualquer parente dele vai dizer que ele está melhor. Esse tipo de paciente, eles dizem que eles não estão melhorando porque eles são tão exigentes consigo mesmos
que eles acham que eles teriam que estar melhorando mais, e eles acham que o analista também os vê com essa mesma exigência. Ou seja, ele está querendo dizer assim, eu tenho certeza que você não está satisfeito com a minha melhora. Quando ele fala, eu não estou melhorando, ele está projetando a insatisfação dele no analista. E está querendo dizer assim, ó, eu tenho convicção de que eu não sou um bom paciente, senão eu estaria melhor. Nessas horas, a gente pode dizer para o paciente assim, será que você não está melhorando? Ou será que essas coisas são assim mesmo? E você está exigindo de você uma melhora numa velocidade muito grande. Como você sempre faz. Aí é fácil nesses casos, porque a pessoa nunca está satisfeita com ela mesma. Então, você liga isso a algum material do paciente e ele vai perceber que, na realidade, não é que ele não está indo para frente. É que ele nunca está satisfeito com as conquistas dele. Então, esse é um outro vértice sobre o qual aí a gente pode trabalhar quando o paciente diz que não melhora. Próxima questão que eu levantei. Só um segundo. Deixa eu fechar aqui, tá? O que é um contrato terapêutico? Eu vou ligar essa pergunta à outra. Devo cobrar adiantado para não receber um calote, vamos dizer assim, para que não correr o risco de perder o dinheiro? Essas duas questões elas vão mais ou menos juntas, tá? Em primeiro lugar, gente, eu sugiro para vocês, lá no canal tem uma aula também bem detalhada sobre o assunto, mas eu vou resumir aqui. Eu sugiro que vocês não chamem esse processo de contrato terapêutico. É claro que pode chamar, não tem problema, e é assim que tá, disseminado. Mas eu sugiro chamar de acordo terapêutico verbal. Por que um acordo? Porque não é exatamente um contrato. E por que verbal? Porque nós nunca, jamais fazemos um contrato assinado com os nossos pacientes. Isso não existe. E eu sei que você pode estar falando, mas isso é meio óbvio. Deixa eu falar para vocês. Eu presenciei um professor de faculdade, quando eu era aluno, respondendo a um aluno que perguntou se não era melhor assinar um contrato com o paciente para não correr o risco de não ser, de não receber, e o professor falou que era uma boa ideia. Veja, em psicanálise, você nunca assina um contrato com seu paciente. Nunca, jamais. Você faz um acordo sobre as regras do funcionamento verbal. E você não vai cobrar adiantado. Essa é a minha visão, tá? Se você tiver outras pessoas que pensem diferente, não tem problema. Eu estou passando para vocês o que eu penso. E eu vou fundamentar, claro, por que eu penso assim. Prestem atenção. O vínculo analítico, ele repousa sobre uma base, um pilar, que é a confiabilidade. A capacidade de confiar é uma das mais complexas aquisições do desenvolvimento humano. E você precisa, para ter um vínculo bom com alguém de confiança, você precisa depositar confiança. Confiança não é algo que você, vamos dizer assim, dá se o outro fizer alguma coisa antes. Confiança é algo que você deposita. Se não fosse assim, não precisaria ter esse nome. Se você tivesse certeza absoluta de que você vai obter alguma coisa, isso você não precisa confiar. Você não pode esperar que o outro te dê certeza para confiar, porque isso não é confiança. Está implícito na ideia de confiança que você não tem certeza se você vai receber ou não. Está implícito. Então você deposita confiança. E você tem que depositar essa confiança, porque a base dos relacionamentos é a confiança. E tem que partir do analista. Você tem certeza que você vai receber? Não. Mas você é obrigado a dar a confiança, porque o vínculo tem que ser estruturado em cima da confiança. Mas, Guilherme, e se chegar no fim do mês o cara não pagar? Vida que segue. Quando o mercado coloca lá 20 quilos de tomate para vender, dali 3 dias ele vai jogar 2 quilos de tomate fora. Ele vai perder aqueles tomates, porque estragaram. Quando você faz, tipo assim, qualquer coisa na vida, você tem aqueles prejuízos que fazem parte da profissão.
Você não vai mudar a base da clínica psicanalítica, que é a confiabilidade, porque você corre o risco de não receber. Você vai correr, você vai ter pacientes que não vão te pagar, isso faz parte do todo da clínica psicanalítica. Você não vai tirar a confiabilidade da sua clínica por causa disso. Você vai correr esse risco e vai aceitar quando acontecer. Você vai aceitar porque é assim. É a perda que está implícita no nosso trabalho. Confie no seu paciente, não existe outra alternativa. Não precisa de contrato. Eu falo para o paciente, fala, como que eu te pago? Eu falo para ele, ó, no final do mês, na hora que acabar as sessões, o mês, eu te falo quantas sessões foram, e dentro aí da primeira semana, você me paga as sessões do mês anterior. Aí eles perguntam, mas você não quer que eu pague adiantado? Eu falo, não, não precisa. Se o paciente falar assim para mim, mas eu quero pagar por consulta, eu vou falar para ele, olha, se você faz questão, não tem problema, eu aceito você pagar por consulta. Mas da minha parte não tem nenhuma necessidade. Também você não vai proibir a pessoa de pagar do jeito que ela prefere. Mas você vai deixar claro que é uma escolha dele. Você prefere receber depois. Porque aí você estabelece a base da confiabilidade. Tá joia? Que é o pilar do tratamento analítico. E se você gastou o dinheiro pensando em quanto você ia receber e depois não pôde pagar uma conta, isso é um problema seu, não é um problema do paciente. Não é um problema do paciente. É que nem o dono do mercado ter feito as contas dele em cima dos tomates que ele sabia que podiam apodrecer. Isso é um problema dele. A gente tem que se organizar na clínica de acordo com como ela funciona. Ela funciona assim, com alguns calotes, com algumas perdas de dinheiro, com paciente que vai embora nas férias, com não tendo 13º. A gente tem que se organizar para isso. Tem uma aula lá no canal tanto sobre essa questão de não receber, quanto também sobre essa questão de chamar janeiro e fevereiro infernais, de como se programar para trabalhar na clínica. Tá bom? Então, faça um acordo verbal com seu paciente e deposite a confiança nele. Tem que partir da gente. Sem confiança não tem desenvolvimento de vínculo. Tá? Então, eu não cobro adiantado e nunca fiz um contrato na minha vida, a não ser verbal. Esqueci o paciente na sala de espera. E agora? Essa é boa, né? Essa é boa. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje eu faço análise, certo? O vídeo vai ficar disponível no YouTube depois, tá? Vocês estão perguntando aí. Deixa eu falar uma coisa. Hoje eu tenho minha analista, tá? Mas se eu tivesse que iniciar uma análise hoje e tivesse uma pergunta assim, Guilherme, nós temos 2 analistas para você, ambos com 30 anos de experiência. Fulano, que nunca esqueceu um paciente na sala de espera. Ciclano, que já esqueceu 2 ou 3 vezes, algumas vezes, não sabemos quantas, aí, pacientes na sala de espera em 30 anos. Quem que você quer que seja o seu analista? Eu não tenho a menor dúvida. Eu quero aquele que já esqueceu pessoas na sala de espera. Porque eu não quero um robô para me atender, eu não quero uma pessoa obsessiva compulsiva para me atender. E se você tem 30 anos de experiência e nunca deixou um paciente na sala de espera, você não tem emoções. Você não tem mundo interno. Porque a gente se envolve contratransferencialmente com os pacientes e a nossa vida é tão cheia de coisas que a gente vai esquecer. Nós somos seres humanos. Não tem como a gente querer ser mágico. A gente não pode querer dar para os nossos pacientes um exemplo de que a gente é o máximo. A gente tem que dar para os nossos pacientes um exemplo de humanidade. É a única coisa que nos salva, é a humanidade. É a única coisa que ampara nosso trabalho, é ser humano. Esqueci no meu paciente na sala de espera? Vida que segue. Você vai pedir desculpas, em primeiro lugar. Porque se a gente esquecer qualquer pessoa, em qualquer vínculo, o que a gente faz? Pede desculpas. Então você vai pedir desculpas. Mas não é um pedido de desculpas maníaco, como se você tivesse cometido um crime. Você não cometeu nenhum crime, você só esqueceu uma pessoa.
Você vai dizer para o paciente, vai ligar para o paciente e falar, ó, mandar mensagem e falar, olha, fulano, me desculpe, eu me esqueci. E eu sugiro que você diga, eu me esqueci, sem ficar inventando desculpas mil. Porque na realidade não importa, você esqueceu. Vamos assumir nosso erro. Eu esqueci hoje, você pode fazer a sessão em outro horário, em outro dia? Eu tenho essas opções de horários, até flexibilizar um pouco mais de horários e tal. O paciente tem o direito de falar que não quer, de vir só na próxima sessão. Quando ele chega para a próxima sessão, seja quando for, a primeira coisa que eu faço é, de novo, me desculpar pela segunda vez, agora pessoalmente, e pronto. Não, as desculpas acabam aí. Porque eu não vou ficar me desculpando infinitamente, como se eu tivesse cometido um crime e não pudesse falhar. Porque quem vai estar falando, quando eu estiver fazendo isso, é minha parte narcísica, que acha que eu não posso errar. E de analista narcísico, ninguém precisa. A pessoa precisa de um analista que reconheça os próprios erros e a própria humanidade. Então, eu vou falar, olha, você me desculpe, como é que foi para você? Pergunta para a pessoa, como é que foi para você o esquecimento, né? Aí tem várias questões, tá? Aí você vai ter vários tipos de resposta dos pacientes. E eu vou explicar um pouquinho para vocês como agir em relação a elas. Se o paciente está com muita dificuldade de aceitar que você é um ser humano que falha, se ele está numa relação muito idealizada com você, ele vai virar para você e falar assim, não tem problema nenhum, foi até bom para mim porque eu fiquei respondendo mensagem no WhatsApp. Ele não está ainda pronto para entender que você é um ser humano que falha. Se ele não está pronto ainda, a gente vai respeitar que ele não esteja pronto ainda. E vai deixar quieto. Então tá bom. Não que você vai acreditar que aquilo não significou nada para ele, mas você vai entender que não é a hora ainda dele ver você como um ser humano que falha. Então você não vai ficar escarafunchando tentando tirar dele uma angústia de abandono que ele não está sentindo. Então deixa para lá, uma hora isso vem. Se ele diz que ele ficou deprimido, se sentindo abandonado e etc., aí ele já está em condições de quebrar essa idealização e você vai analisar com ele o que ele sentiu. E você vai devagarzinho mostrar para ele que você entende o sentimento dele. Porque, claro que é compreensível se sentir abandonado nessas horas, mas você vai levantar umas dúvidas. Olha, eu entendo o seu sentimento, mas será que o único motivo do meu esquecimento é uma ausência de afeto em relação a você? Aí você já está quebrando a fantasia. Será que não tem outras possibilidades? Você está entrando no núcleo do desamparo dele. Eu sei que dá para se sentir assim, mas será que não pode ter acontecido outra coisa? Por que uma falha minha se transforma em algo contra você? Porque para mim também não é bom. Você deve imaginar que para mim não é agradável esquecer uma consulta. Eu não falei só com você, eu falei comigo também. Por que isso significaria que eu não gosto de você? Você vai trabalhando essa angústia dele, de que no fundo foi um erro seu e não um abandono em relação a ele. Um terceiro tipo de paciente vai chegar destruindo, atacando, falando que você não presta mais para ele, tarará, tarará, tarará. Você vai acolher, reconhecer o seu erro, pedir mais uma vez desculpas se for o caso, você errou mesmo, ele tem todo o direito de sentir aquilo, mas a fala dele de que você não se importa com ele, você não vai poder aceitar, porque você não sente isso. Você reconhece o seu erro, mas você sente que esse erro veio de outro lugar, de uma questão sua, e não ligada a ele. E aí você vai de novo. Será que é só por sua causa que eu posso ter esquecido? Não pode ter um outro motivo? Você vai trabalhar com ele o fato de que você falha, e que falhar não significa que ele é um problema. Aí você vai trabalhar as relações primitivas de outra forma, certo? Bom, estamos chegando no fim. Próximo item, qual que é a diferença entre psicanálise e psicoterapia psicanalítica? E aí eu vou unir isso com a fala, quando eu posso me considerar um psicanalista? Gente, ó, esse tema ele é insolúvel, tá bom? Primeira coisa. Ele já deu margem, desde que Freud escreveu o texto dele sobre a psicanálise leiga, até hoje,
Esse tema ferve de discussão, não só na sociedade de psicanálise, nos meios acadêmicos, no Congresso Nacional, sobre a regulamentação ou não, e etc, etc. Então, não vou dar para vocês uma resposta, porque isso não tem resposta. Eu vou resumir para vocês algumas opiniões, tá bom? A psicanálise clássica, ela é, vamos dizer assim, ela está calcada em um tripé, que é fazer bastante análise pessoal, supervisão clínica e estudar bastante teoria. Por isso que a psicanálise não é regulamentada no Brasil e em quase nenhum lugar do mundo. Não tem psicanálise, formação em psicanálise nas universidades, porque as instituições de psicanálise não permitem, eles estão brigando no Congresso e não querem uma regulamentação da psicanálise. A psicanálise não é regulamentada no nosso é feita por alguns institutos sérios de psicanálise, como a Sociedade Brasileira de Psicanálise, da qual eu faço parte, em São Paulo. O SED daqui de São Paulo também tem uma formação séria. Então, essas formações, elas estão centradas nesse tripé analítico. Então, fazer psicanálise é estar dentro desse tripé e focar em uma análise de longo prazo, ou com várias sessões semanais, ou de longo prazo e com várias sessões semanais, dentro da qual a pessoa vai trabalhar os seus aspectos inconscientes de forma profunda e analisando a transferência em relação ao analista. Essa é a psicanálise mais clássica. A psicoterapia psicanalítica é uma forma de psicoterapia, assim como tantas outras existem, que usa como base teórica os preceitos psicanalíticos, mas sem toda essa, vamos dizer assim, essa estrutura para formar um psicanalista. Então, você é um psicólogo, e se você é um psicólogo, você pode fazer uma psicoterapia de origem psicanalítica. Você se ampara nas ideias do Freud, de Melanie Klein, de Winnicott, de Bill. Provavelmente você faz uma terapia, estuda também, mas assim, você não tem aquele rigor de longo prazo, vamos dizer assim, dentro de uma formação voltada para a psicanálise. Agora, tem alguém, parece que tem uma empresa que oferece, né? Eu vi alguém colocando aqui, depois eu vou dar uma olhadinha no chat. Surgiram agora algumas faculdades oferecendo bacharel em psicanálise. Isso está uma discussão muito séria, por isso que eu falo para vocês que não tem resposta, tá? Eu estou dando aqui algumas impressões. Então, assim, outras pessoas dariam para vocês outras impressões, tá bom? Então, a psicanálise clássica, mais tradicional, ela é feita nos institutos de psicanálise, tem alguns sérios e tem alguns que não são sérios, que se aproveitam do fato da psicanálise não ser regulamentada e vendem informações em psicanálise por 10 parcelas de R$50 e você sai um psicanalista. Então, você tem de tudo, tá bom? A psicoterapia psicanalítica geralmente é uma atuação de psicólogos que se formaram em psicologia e trabalham dentro da área da psicanálise. Isso é, grosso modo, a diferença. E no trabalho, a diferença maior no trabalho é que a psicanálise ela foca mais um desenvolvimento a longo prazo, com várias sessões, focado na análise da transferência e da neurose de transferência. E uma psicoterapia foca mais em questões mais atuais, vai um pouco mais em cima dos sintomas, mas usando também os ensinamentos inconscientes, etc. Só que aí, gente, entre uma coisa e outra, você tem diferentes autores advogando cada um a favor de uma coisa e de outra. A minha ideia de trazer esse tema não é nem trazer uma definição, mas é muito mais mostrar para vocês a complexidade, tá bom? Nós, por exemplo, nosso curso é de formação em psicoterapia psicanalítica e não em psicanálise. Por quê? Porque a gente acha que o nosso curso de 30 meses ainda não tem um tamanho e uma robustez grande o suficiente para pegar uma pessoa leiga, que nunca fez psicologia, e formar em psicanálise. A gente quer chegar lá, mas hoje a gente não tem isso ainda. Então, só para vocês perceberem um pouco de todas essas complicações. Quando que eu posso me chamar psicanalista? Aí é um critério seu. Assim como o meu, assim como o de ciclano, cada um usa um critério. Eu conheço psicólogos que têm anos de análise, supervisão, estudam feito louco, dão aula de psicanálise e
se consideram psicólogos e não psicanalistas, porque não estão em uma instituição séria de formação de psicanálise para se chamar de psicanalistas. Para mim, essa pessoa é uma psicanalista, mas ela prefere não se chamar. Tem outros que fizeram psicologia, estão fazendo terapia, estudando em psicanálise, fazendo supervisão e tal, e se consideram psicanalistas. Está errado? Não sei te dizer se está certo ou errado, porque na realidade, como não tem uma regulamentação, se a pessoa sente que ela está exercendo o tripé, ela tem o direito de dizer que é uma psicanalista. As outras pessoas que vão julgar se concordam ou não, cada um do seu jeito. Eu, particularmente, acredito que se a pessoa está num processo de análise de longo prazo, com 2, sei lá, sessões semanais, estudando, fazendo supervisão, está levando o tripé adiante ao longo do tempo, para mim, aquela pessoa é uma psicanalista, tá? Ainda que ela não esteja dentro de uma instituição. Mas essa é só a minha visão. Tem pessoas que fazem um curso breve de psicanálise e se chamam psicanalistas e não são psicólogos, por exemplo. Então, aí cada um vai ter que entender o seu momento, as suas concepções éticas, a sua crença em relação a isso, tá? Para tomar aí as decisões. O que é fundamental? Se você quer ser um psicanalista, tá com o tripé. O que é o tripé? Supervisão, estudo teórico consistente, contínuo e análise consistente e contínua. E de preferência ligado a uma instituição. Às vezes não necessariamente de formação, mas uma instituição de ensino como a nossa ou alguma outra, tem várias por aí. Tá? Eu acho que esse é o caminho para você se formar psicanalista, ainda que você não possa estar num desses institutos de formação. Uma última pergunta, então. A gente está quase no nosso horário. Devo supervisionar o meu paciente? Ou, caso você seja um paciente, devo aceitar ser supervisionado por meu analista? Não. Não, porque, de novo, é uma atuação edípica. Você está pervertendo o espaço. Aquele espaço é um espaço, como que eu diria, de análise. Você já se coloca numa posição, primeiro, narcísica. Olha, eu sou tão bom que só eu posso te dar supervisão. E outra, você de novo se coloca numa posição de valorizar mais, talvez, uma questão financeira do que o espaço analítico da pessoa. Olha, eu prefiro que você faça supervisão com outro analista. Eu quero me manter seu analista. Eu quero preservar, eu quero colocar esse vínculo em primeiro lugar. Essa é a nossa obrigação. Preservar o espaço analítico em primeiríssimo lugar. Tá bom? Esse é o que eu tinha para dizer para vocês hoje. Rafa, você tem mais algum recado? Não, Guilherme, acho que é isso mesmo. Muito boa a sua aula. Achei muito bom. O pessoal também aqui no chat elogiou bastante. Foram várias dicas que normalmente a gente tem essas dúvidas mesmo, né, na clínica. Achei que foi muito bom, assim, muito legal. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu vou responder, gente, algumas perguntinhas de vocês, tá bom? Só como vocês estão praticamente todos aí, eu vou responder algumas perguntinhas. E quando o analista se atrasa e o paciente fica na espera por uns 20 minutos? Gente, de novo, primeira coisa, você pede desculpa pelo seu atraso, porque se a gente tivesse em qualquer tipo de situação, a gente pediria desculpa e aguarda, vê o que o paciente vai falar. Pergunta como o paciente se sentiu e vale a mesma coisa aí. Você é um ser humano, você pode atrasar. É reconhecer o erro e analisar. Às vezes a pessoa nem se importa, aí entra aquelas 3 coisinhas que eu já falei. Vocês podem ver de novo aí o vídeo, tá bom? Guilherme, você como analista, e quando o paciente, por problemas financeiros reais, não consegue pagar o valor acordado antes, não se sente prejudicado? Eu prejudicado? Gente, eu não quero dizer para vocês que a forma como eu trabalho é a forma correta. Eu quero dizer para vocês como é que eu trabalho. Aí vocês vão inserir isso no conjunto de experiência de vocês. Eu acho que a gente tem que entender
qual que é o nosso papel como analista? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber, gente, é que a nossa função analítica, ela é importantíssima do ponto de vista emocional. Nós estamos na função dos objetos primitivos. A matriz geradora de estruturas psíquicas é a relação mãe-bebê com extensão papai. Quando a gente chega na vida adulta, essa matriz não existe mais. A gente chega na vida adulta e essa matriz foi queimada. A única forma da gente continuar melhorando são nossos vínculos. E a única coisa que eu conheço que refaz essa matriz é o setting analítico. Ela é uma matriz ótima? Não, mas é a única que eu conheço. Então eu diria para vocês assim, eu coloco isso no custo do meu trabalho. Por que que geralmente eu procuro não... é uma forma minha de trabalhar. Eu não tenho hoje trabalhos que eu começo a fazer com valores muito sociais. Eu deixo a minha parte de contribuição social para fazer na minha clínica ativa. O que significa isso? Se meu paciente verdadeiramente está com uma dificuldade, eu sou uma parte da vida dele, eu sou um vínculo importantíssimo para ele, e eu vou acompanhar a dificuldade dele. Eu acompanho. Se eu já comecei a atender, por isso que eu não faço milagre, eu particularmente, não tento fazer milagre no valor. Se eu percebo antes de começar que no meu valor mínimo e o valor máximo da pessoa está muito difícil de chegar, eu prefiro que ela comece com outra pessoa. Mas se eu já estou atendendo, se eu já tenho um vínculo e a dificuldade é real, eu vou acompanhar a pessoa, eu vou aceitar ganhar menos, eu vou sentir que aquilo faz parte do meu trabalho e eu não vou me sentir prejudicado, tá bom? Vamos lá. Você acredita que qualquer pessoa pode ser psicanalista? Eu acredito, Gabriela, que qualquer pessoa pode ser psicanalista, sim. Porque a psicanálise, ela é um trabalho que o ponto essencial é a humanidade do analista. E isso a gente aprende na experiência analítica. Algumas pessoas podem ter mais dificuldades do que as outras, por quê? Principalmente porque passaram por experiências primitivas mais graves, mas eu já vi, assim, resultar ao longo dos anos, o resultado de uma pessoa que se mantém a análise, ele é incrível. Eu acredito que qualquer um pode ser psicanalista. Não que você possa ser psicanalista fazendo qualquer coisa, certo? Precisa fazer o caminho correto e sério, mas qualquer um pode fazer esse caminho. Atendimento online, câmera fechada ou aberta? Eu trabalho a escolha do paciente. Esses detalhes menores, o paciente quer sentar, se ele quer deitar, se ele quer ficar de lado, se ele quer ficar com a câmera ligada, com a câmera aberta, eu deixo para o paciente escolher. Eu me adapto, tá bom? Bom, aqui no QIA, as perguntas que estavam aqui eu respondi. Eu queria, então, agradecer todos os elogios que estão aparecendo aqui. E muito obrigado a todos. Um ótimo sábado. Espero vocês no nosso curso ou em algum outro evento nosso. Um grande abraço.